Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Senhor Jesus, abençoar a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Meus irmãos, vamos fazer aqui um estudo da palavra de Deus, que eu sei que é do interesse de cada um dos irmãos, das irmãs, sobre as bênçãos. Muitas das vezes, irmãos, nós pedimos ao Senhor aquela bênção desejada, e aquela bênção não vem, aquela bênção demora. E nós ficamos ansiosos, pensando, por que será que essa bênção não vem? Por que eu não recebi? Por que ainda não chegou? Muita coisa se passa pela nossa cabeça. E nós muitas das vezes desanimamos, desistimos. Nós desistimos tanto de Deus como da bênção. E nos entregamos ao mundo. E nos entregamos à perdição a qual nós vivíamos antes, devido a não ter recebido a vitória. Às vezes nós nos ansiamos por não ter recebido a bênção, e com isso nós voltamos atrás. Irmãos, e será por que a bênção não vem? Vamos aqui meditar no estudo da palavra de Deus, a fim de nós aprendermos de Jesus, aprendermos do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus venha tomar agora a minha mente, o meu coração, para que esse estudo venha vir dele, vindo do Espírito de Deus, para que o Espírito Santo venha dirigir esse estudo aqui agora. Irmãos, então, vamos ver. Por que a bênção não vem? Por que eu não recebo a minha bênção? Irmãos, aqui a palavra do Senhor nos diz. Vamos ver o que a palavra do Senhor aqui nos diz. Em Lucas, capítulo 11, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz. O Senhor Jesus dizendo: E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. Glória a Jesus. E aqui no versículo 12. São Lucas capítulo 11, versículo 12. Versículo 13. Versículo 13, perdão meus irmãos pela tosse. Versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Isso é a palavra de Deus que está dizendo. O Senhor está dizendo que tudo que nós pedirmos a Deus, tudo que nós pedimos ao Senhor, nós receberemos. Glória a Jesus, que bênção. Que bênção. Mas por que nós pedimos e muitas vezes não recebemos? Se a palavra do Senhor está nos dizendo que tudo que nós pedimos, nós receberemos. Por que será que muitas das vezes a bênção não vem? Glória a Deus. Irmãos, então, o Senhor, Ele nos diz que se pedirmos crendo, receberemos. Aqui, tudo que pedirmos, nós receberemos. Então, por que muitas das vezes a bênção não vem? O primeiro passo, irmãos, para receber... O primeiro passo para receber é crer. Será que nós temos crido? Eu, vocês, nós? Por que será que a bênção não vem? Será que temos crido da maneira certa? Será que temos crido lá do fundo da alma, do coração, que é possível Deus realizar a bênção que nós estamos buscando? Será que é possível mesmo? Será que cremos realmente ser possível Deus realizar aquilo que nós temos desejado diante de Deus? Aqui em Hebreus, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo
versículo 6, a palavra do Senhor está nos dizendo: ora, sem fé é impossível sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário crermos que aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, Ele tem poder para nos dar. Não adianta pedir e não crer. A Bíblia nos manda pedir, mas também nos manda crer ao pedir. Nós temos que crer que o Senhor Ele tem poder para realizar os nossos sonhos, para realizar aquilo que nós estamos buscando da parte dEle. Se nós não crermos, é vã a nossa pedição, porque o processo da bênção, um dos processos da bênção é crer, porque o Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não crê. A fé é a crença. Quando nós cremos, é porque nós temos fé. E aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Irmãos, aquilo que nós estamos buscando, que nós não vemos, aquilo que os nossos olhos ainda não contemplou, daquilo que estamos buscando de Deus e nossos olhos ainda não enxergou, o processo para recebermos é a fé. O processo para materializarmos aquilo que estamos buscando de Deus é nós crermos, é nós mantermos a fé, mantermos crendo, nunca desistir de crer, porque se crermos, veremos a glória de Deus. O Senhor disse para Lázaro, o Senhor disse para Marta, porque Marta dizia a Jesus que já havia 4 dias que seu irmão estava morto. Mas Jesus disse a Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então é necessário crermos, é necessário não desistirmos de crer. O tempo que for preciso, o processo todo da bênção, até a bênção ser materializada, nós devemos crer, seguir crendo. Porque se nós desistirmos de crer, começarmos a murmurar, a falar que nada vai acontecer, acabou, a bênção não vem mesmo. Mas o processo para a bênção vir é crer. O processo da bênção até ela ser materializada é crer. Esse é o fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos e daquilo que os nossos olhos não veem. Irmãos, e se cremos, a bênção do Senhor, chegará até a nós. Porque a fé ela materializa tudo. Tudo que é impossível ao homem, para Deus é possível. E a fé ela materializa o poder de Deus, aquilo que nós buscamos do Senhor. Irmãos, o segundo processo, a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra do Senhor nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E no capítulo 34, a palavra do Senhor nos diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Jesus. Meus irmãos, um dia nós fomos para a igreja, nós aceitamos a Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós fizemos um compromisso com Deus de abandonar os nossos pecados. Um compromisso com Deus de o servirmos, de renunciarmos a nós mesmos, de tomarmos a nossa cruz e seguir após Ele.
Então, irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, um dos processos para sermos abençoados é nós buscarmos o reino de Deus em tudo. Em tudo que nós fizermos, Deus tem que estar na frente. A obediência à palavra de Deus, a oração, o jejum, o nosso ministério tem que ser cumprido diante de Deus. O ministério do louvor, louvarmos ao Senhor. Se você tem o dom de pregar, pregue. Se você tem o dom de orar pelos enfermos, se você tem o dom de ajudar as pessoas, ajude. Porque esse é um dos processos da bênção. É buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é cumprirmos o nosso ministério diante de Deus, sendo fiéis a Ele e obedecendo a Cristo em tudo. Um dos processos da bênção é buscarmos o reino de Deus, é obedecê-lo, é perdoar aqueles que têm nos ofendido, é perdoar, é amar o próximo, não só aquele que nos ama. A Bíblia diz que não há galardão se nós amarmos somente aqueles que nos amam, né? Devemos amar. O amor de Deus, irmãos, ele é mais superabundante. O amor de Deus ele é mais superabundante em relação a nós quando nós amamos aquele que nos ofende, aquele que nos odeia. O Senhor Jesus, ele dá a honra maior é para aqueles que amam, aqueles que amam aqueles que os odeiam. Porque não há galardão, irmãos, se amarmos somente aqueles que nos amam, abençoarmos somente aqueles que nos abençoam. A bênção maior, a promessa maior do amor de Deus para conosco é quando amamos aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fazem mal. Então, meu irmão e minha irmã, eu digo aos irmãos, devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque se nós estivermos alicerçados na presença de Deus como o Senhor quer, as bênçãos, elas vêm com mais precisão até a nós. As bênçãos do Senhor, elas se materializam sobre nós, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e nós cumprimos o ministério do Senhor colocado em nossas vidas. Então devemos buscar primeiro o reino de Deus, obedecendo e servindo ao Senhor em tudo. Irmãos, e servir ao Senhor em tudo é obedecê-lo no corpo, na alma e no espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vemos que a santificação, que a obediência à palavra de Deus, ela está ligada ao corpo, à alma e ao espírito. Não adianta você ser bonzinho e se pintar, minha irmã. Não adianta você ser bonzinha, minha irmã, e se pintar, mudar a aparência natural que Deus te deu do seu corpo. Não adianta, minha irmã, você ter a fama de bonzinha no coração, você ser caridosa, e você cortar o seu cabelo, você mexer no seu cabelo, moldando a forma natural que Deus te deu. Esse não é um processo de obedecer a Deus sobre todas as coisas, de buscar a Deus sobre todas as coisas, porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo que a obediência, ela está ligada ao corpo, à alma e ao espírito. Se nós buscamos a Deus no corpo, na alma e no espírito, então nós obedecemos em tudo. Agora, se nós não o obedecemos no corpo, na alma e no espírito, então nós não o buscamos. Jesus não só quer o coração, Jesus quer o corpo, a alma e o espírito em plena santidade diante dele. Televisão é pecado, não é para crente, contamina o espírito. Não é pecado, é pecado. É pecado, irmã. É pecado, meu irmão, você colocar seus olhos diante da televisão. Porque em Salmos capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que não colocarei coisas más diante dos meus olhos.
E em Mateus a palavra do Senhor nos diz que os olhos é a candeia do corpo. Se o seu corpo for, se os seus olhos for mal, todo o seu corpo será trevas. E na televisão nós vemos que ali há tudo que desagrada a Deus. Violência, há vaidades. Ali há violência, há vaidades. Ali há palavrões, há xingamentos. Tudo que há idolatria, há ocultismo. Tudo que existe de contrariedade à palavra de Deus existe na televisão. Então a televisão não é para crente. Se você quer receber a bênção dos céus, você tem que abandonar a televisão, que é um dos meios de obediência, de buscarmos a Deus sobre todas as coisas. É preciso você abandonar também, minha irmã, meu irmão, o celular. Saia um pouco do celular, não use o WhatsApp. Se você fica mais tempo no WhatsApp e busca pouco a Deus em oração, se você lê pouco a palavra de Deus, isso está atrapalhando a tua bênção. Porque você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Saia um pouco do WhatsApp, saia do celular um pouco, vai orar, vai buscar Jesus, vai orar, vai buscar o Senhor, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai buscar o Senhor Jesus. Saia um pouco, meu irmão, minha irmã, do celular, para que a bênção do Senhor venha se materializar na sua vida, porque isso pode atrapalhar sim a bênção do Senhor chegar até você. E nós devemos ser santos em tudo, no corpo, na alma e no espírito, não somente no coração. Jesus não só quer o caráter, Ele quer o corpo, a alma e o espírito em plena santidade diante dEle. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós somos fiéis a Jesus, no corpo, na alma e no espírito, nos limpando da aparência com a qual nós tínhamos antes, da aparência mentirosa, de sermos mentirosos, da aparência da sensualidade, da aparência da nudez, da aparência do xingamento, da aparência da inveja, da aparência da soberba, de tudo aquilo que impede nós de nos aproximarmos de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus em obediência, o Senhor Jesus, Ele nos reconhece. O Senhor Jesus, Ele lembra de nós. Ele sabe que nós somos filhos e não criaturas dEle. Então, minha irmã e meu irmão, esse é um dos processos, é o segundo processo para alcançarmos de Deus a vitória, buscarmos ao Senhor sobre todas as coisas e sermos fiéis a Ele em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Irmãos, e o terceiro processo, nós vamos ler aqui em São Lucas, capítulo 16, no versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: mas quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Nos diz a palavra de Deus. Recapitulando, irmãos, vejam, no versículo 11, no versículo 10 e no versículo 11, do capítulo 16 de São Lucas, a palavra do Senhor está nos dizendo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Glória a Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu digo aos irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, que se formos fiéis no mínimo, se formos fiéis naquilo que Deus nos deu, naquilo que o Senhor colocou na nossa mão, então o Senhor nos confiará as riquezas maiores, o Senhor nos confiará as bênçãos maiores, a qual Ele tem prometido a todos aqueles que o servem, a todos aqueles que buscam a sua palavra de corpo, alma e espírito. Então, meu irmão e minha irmã, eu digo a vocês que se nós formos fiéis, o Senhor também é fiel. Se o Senhor
O Senhor é fiel também a nós. Ele tem poder sim de nos dar bênçãos maiores. O Senhor tem poder de materializar na nossa vida aquilo que nós buscamos dele. Seja de uma bênção, de uma cura de dor de cabeça, ou seja de uma riqueza, ou de uma prosperidade ao qual buscamos, ou seja de uma cura de um paralítico, ou seja da ressurreição de um morto, ou seja de uma faculdade, de um estudo, ou seja de uma carteira de habilitação. Irmão, seja do que for que nós buscarmos diante de Deus, o Senhor tem poder sim para materializar em nossas vidas. O primeiro passo é crer. O segundo passo é buscar a Deus sobre todas as coisas. O terceiro passo é sermos fiéis no mínimo, naquilo que Deus colocou na nossa mão, para que Ele venha confiar sobre nós as grandes bênçãos, as verdadeiras, aquilo que Ele tem guardado aos que o amam. Porque se nós formos infiéis no mínimo, como que Deus vai confiar sobre nós? Vai confiar em nós de nos dar as bênçãos maiores, os dons espirituais, as visões, os dons de revelação, dom de cura, o ministério, as grandezas dos céus. O Senhor não confiaria nunca naquele irmão, naquela irmã, naquele crente, naquela crente que vive de qualquer maneira diante de Deus. Para recebermos do Senhor as grandes bênçãos, as grandes vitórias, temos que ser fiéis no mínimo, seja desde uma dor de cabeça ou desde bênçãos maiores. Desde o mínimo, desde as bênçãos, do mínimos e das grandes bênçãos, o Senhor Ele tem poder sim para realizar em nossas vidas. Só que nós devemos ser fiéis no mínimo, meus irmãos. Se você tem o dom de louvar ao Senhor, então louve, não fique com vergonha, não se acanhe diante da palavra de Deus. Se Deus te deu o dom de pregar, pregue, fale do amor de Jesus para o seu vizinho, fale do amor de Jesus para aqueles que estão à sua volta. Se lá na igreja, a sua igreja lá, os irmãos dão oportunidade para louvar, não se acanhe diante da igreja, vá lá na frente, pega o microfone e louva o nome de Jesus. Porque se você usar de timidez, você está negando o nome de Jesus. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, a palavra do Senhor nos diz que quanto aos tímidos, a sua parte será no lago de fogo. Então os tímidos não herdam do reino dos céus. Se os tímidos não herdam do reino dos céus, também não herdam das bênçãos. Então não se acanhe diante da palavra do Senhor. É isso mesmo, meu irmão e minha irmã. É Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A palavra do Senhor está nos dizendo que quanto aos tímidos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Então devemos não nos intimidar, não nos fazer de tímidos diante da palavra de Deus. Os tímidos não erram o reino dos céus. Os tímidos não erram as bênçãos celestiais, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam, aos que o buscam de todo o coração. Irmão, se formos fiéis no mínimo, o Senhor é fiel no muito para conosco. O Senhor nos concederá as bênçãos maiores. Então, meu irmão, vamos cumprir o nosso ministério diante de Deus, buscando o primeiro reino do Senhor, buscando a Jesus sobre todas as coisas primeiramente, para que as bênçãos dele venham se materializar sobre nós. Irmãos, abandone os pecados, seja fiel no mínimo. Abandone todo o pecado no corpo, na alma e no espírito. Irmão, se o Senhor te confiou grandes riquezas, se você é rico, se você é rico, ajude o teu próximo. Ajude, não olhe a quem você está ajudando, apenas ajude. Abençoe teu irmão, tua irmã. Se lá na igreja o pastor pede para fazer uma cesta básica para abençoar alguém, ajude. Você pode dar um pacote de arroz, um pacote de feijão. Você pode dar um pacote de sal. Ajude o teu próximo. Porque se formos fiéis no mínimo, o Senhor também nos confiará as grandes bênçãos. O Senhor nos confiará as grandes vitórias. Mas temos que ser fiéis no mínimo. Se formos infiéis no mínimo, as bênçãos do céu
não vai vir sobre nós. Deus não confiará sobre nós as grandes bênçãos que Ele tem preparado. Meu irmão e minha irmã, eu digo a meus irmãos e minhas irmãs que o Senhor é fiel em tudo aquilo que Ele fala. Nós devemos crer nas promessas de Deus. O Senhor promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte e sermos fiéis ao Senhor. Em tudo aquilo que Deus confiou a nós devemos ser fiéis. Irmãos, vamos ajudar o próximo. Vamos abençoar aqueles que estão precisando de ajuda. E vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos cumprir o nosso ministério. Porque esse também é um dos meios de nós recebermos as bênçãos de Deus. Se nós formos infiéis, as bênçãos não vêm. Se nós formos infiéis no mínimo, as bênçãos de Deus não vêm sobre nós, não adianta. Devemos ser fiéis no mínimo. Então esse é o terceiro, irmãos, é o terceiro meio de nós nos aproximarmos mais da bênção do céu sobre nós. Então, irmão, o processo é sermos fiéis, é sermos obedientes à palavra de Deus. Não devemos ser infiéis diante do Senhor. O Senhor não tem parte com aqueles que não fazem compromisso com Ele, em espírito e em verdade. Devemos fazer compromisso com Deus, de abandonarmos tudo o que lhe desagrada e sermos fiéis a Ele. O Senhor Jesus, Ele há de condenar. O Senhor Jesus, Ele há de destruir os ímpios, aqueles que não querem compromisso com a Tua palavra. Irmãos, vamos ler aqui em Isaías, capítulo 59, no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glória a Jesus. Recapitulando, a palavra do Senhor está nos dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, está claro aqui na Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 59, que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Aquele que é todo poderoso, aquele que tem poder de abrir o mar, aquele que tem poder de fazer flutuar o machado, aquele que tem poder de abençoar, de mandar manar dos céus. Ele é quem está dizendo a nós que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. O Senhor está nos dizendo que Ele tem poder sim de nos abençoar em tudo. O Senhor tem poder sim, Ele tem poder de nos ajudar naquilo que nós estamos precisando. A palavra do Senhor nos diz que os seus ouvidos também não estão agravados, ou seja, não estão tampados, não estão doentes, não estão surdos, para que não nos possa ouvir. O Senhor, Ele tem sim condição de nos ouvir. O Senhor tem condição de ouvir as nossas orações. Ele tem condição de responder, irmãos, às nossas petições. O Senhor tem poder, irmãos, vamos crer. Vamos crer que o Senhor pode. O Senhor pode sim, ó irmãos, ó minhas irmãs. O Senhor tem poder sim de materializar aquilo que nós estamos buscando. O Senhor tem poder de nos dar a vitória. Irmãos, vamos crer, vamos confiar. Em nome de Jesus, vamos crer na palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E aqui no capítulo 2, do versículo 59, a palavra do Senhor está nos dizendo uma grande realidade.
a qual muitos desconhecem, a qual muitos têm feito pouco caso. A palavra do Senhor está nos dizendo que o pecado, as nossas transgressões, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. É por isso, irmãos, que nós devemos ser fiéis no mínimo. É por isso que nós devemos buscar o Senhor sobre todas as coisas primeiro. Irmão, a palavra do Senhor nos diz que a santificação, ela está ligada ao corpo, à alma e ao espírito. Não adianta termos um coração, o coração bom de ajudar as pessoas, de sermos caridosos. Não adianta louvarmos, não adianta orarmos, sendo que o nosso corpo está contaminado pelo pecado, sendo que a nossa mente está contaminada pelo pecado, sendo que o nosso espírito está contaminado pelo pecado. A palavra do Senhor nos diz que todo pecado, os nossos pecados, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz também que o Senhor ele não está surdo para não poder nos ouvir. Acontece que o que impede Deus de nos ouvir é os nossos pecados. Há pecado no corpo, na alma e no espírito. O Senhor quer vestes santas, vestes purificadas. Irmãos, muitos irmãos desconhecem que há pecado nas vestes, usa qualquer tipo de veste. Está errado, meu irmão, minha irmã. Se você quer que a bênção do Senhor se materialize em sua vida, abandona o short, abandona a roupa de ginástica, abandona a sensualidade, abandona a blusa decotada, abandona aquela blusa que está mostrando um pouquinho dos seus peitos, dos seus seios, minha irmã. Abandona, meu irmão, a bermuda. Abandona, meu irmão, a bermuda. Para de andar sem camisa, irmão. Para de usar blusa cavada. Para de usar roupas com desenhos, com imagem de desenho, com imagem de rock, com dizeres pecaminosos. O diabo está no seu corpo e você não sabe. O inimigo está dentro de você e você não sabe. Ele entra em você por causa desses tipos de roupa que você está usando. Para de se pintar, minha irmã. Para de cortar seu cabelo. O Senhor Jesus não se agrada disso. Se limpa o seu corpo, limpa a sua mente. Para de se invejar. Para de criar contenda. Para de ser contendeira, irmã. Para de ser contendeira, irmão. Para de invejar da sua irmã, do seu irmão. Para de falar palavrão. Tira os seus olhos da televisão. A televisão não é para crente. Ela está contaminando o seu espírito. E Deus não está se agradando. É por isso que a tua oração não está subindo. Você não está sendo fiel no mínimo. E Deus, ele não tem te ouvido por causa dos seus pecados. Então nós devemos entender, meus irmãos, que para nós recebermos do Senhor a vitória, nós devemos ser fiéis no mínimo. Nós devemos entender que o pecado, ele nos separa de Deus. Deus é amor? Deus é amor. Deus é amor, ele nos ama, mas ele não ama o nosso pecado. O nosso pecado, ele faz separação entre nós e Deus. E nós não recebemos as bênçãos de Deus por conta dos nossos pecados também. É um dos processos que impede nós de recebermos a bênção do Senhor. Irmãos, esse é o terceiro tópico. E vamos ver aqui, irmãos, uma quarta situação que impede nós de recebermos a bênção do Senhor. Em Isaías, capítulo 58, e no versículo 10, a palavra do Senhor está nos dizendo: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Veja que promessa maravilhosa que o Senhor nos faz, irmão. Você que não gosta de ajudar o teu próximo, passa a ajudar. Passa a ajudar o teu irmão, a tua irmã. Aquele que vem na sua porta, bater ali na tua porta e te pedir um copo d'água. Muitas das vezes você nega.
Aquela irmã que vem te pedir um prato de comida e você não dá. O pastor pede para fazer uma cesta básica para ajudar alguém, você murmura, você não ajuda. Além de não ajudar, ainda murmura. Você está errada, minha irmã, você está errada, meu irmão. É por isso que a bênção do Senhor não vem até você. A palavra do Senhor está nos dizendo que nós devemos abrir a nossa alma ao faminto e lhe fartar. Nós devemos fartar a alma aflita. O Senhor não gosta de ver ninguém passando fome. Deus não gosta de ver ninguém passando frio. O Senhor Jesus, ele sente mal. O Senhor, ele se sente mal quando ele olha para a terra e ele vê que tem alguém passando fome. E o Senhor se sente mais mal ainda quando sabe que tem alguém que tem condição de ajudar e não ajuda. E é por isso que Deus, às vezes, Ele nega o favor dEle a nós, porque nós não abençoamos aquele que estão do nosso lado faminto, que estão do nosso lado em situação ali de miséria, e nós não ajudamos. Isso está errado. Nós devemos ajudar sim. Porque se fizermos isso, veja, irmãos, o que o Senhor fará conosco, aqui em Isaías, capítulo 58, no versículo 11. A palavra do Senhor está nos dizendo: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como jardim regado, e como manancial, cujas águas nunca faltam. Oh, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Irmãos, quantas vezes vem um vendedor na tua porta, ele vem ali te vender uma coisa, vender alguma coisa, e você tem dinheiro para comprar e você não compra. Irmão, se você quer ser abençoado, abençoe também o teu próximo, ajuda também o teu próximo. Não faz pouco caso não, se você tem condição, compra. Abençoa também o teu próximo, porque o teu próximo também precisa. Ele está vendendo as coisas, a que ele está vendendo, é porque ele também precisa comer, ele precisa beber, ele precisa pagar o aluguel. Ele tem filhos para cuidar, aquela mulher, aquele homem. Então abençoa teu próximo também. Se você quer ser abençoado, então abençoa também o teu próximo. Compra, se vê alguém na tua porta ali vendendo alguma coisa, não digo para você comprar aquilo que desagrada a Deus, mas aquilo que agrada a Deus você compra, minha irmã, meu irmão. Você compra, porque Deus te abençoará também. Se você abençoa teu próximo, Deus também te abençoa. O Senhor nos diz que Ele nos guiará por lugares secos. Ele nos guiará, Ele fartará a nossa alma nos lugares secos. Glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor nos diz que Ele nos guiará. O Senhor nos diz que Ele nos abençoará, não deixará nada faltar para nós. Então abençoa aqueles que vêm na tua porta a vender. Abençoa as lojas. Se você tem condições, abençoa o camelô. Abençoa aqueles que estão vendendo na rua, porque eles também precisam se manter. Eles também precisam da tua bênção. Nós devemos ser bênção para nossos irmãos. Nós devemos ser luz para os nossos irmãos. O Senhor se agrada disso. Deus não se agrada de nós sermos maldições para o próximo. É murmurarmos, fazermos aquilo que não é da vontade de Deus. Mas se nós formos bênção, para o nosso próximo, Deus também nos abençoará. Deus também nos dará vitória. Então, meus irmãos, é bom atentarmos para estas coisas. Se quisermos receber de Deus a vitória, se quisermos ter vitória do Senhor, nós devemos nos atentar para tudo que a palavra do Senhor nos ensina, para tudo que Deus nos manda fazermos, porque Ele tem promessas grandes. O Senhor Deus tem bênçãos grandes a dar a cada um de nós, mas nós devemos ser fiéis no mínimo. Se você não é fiel no mínimo, Deus não te confiará as coisas grandes, as bênçãos grandes que Ele tem prometido aos que o amam. Devemos ser fiéis no mínimo, nos abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e sermos fiéis à palavra dEle, no mínimo, naquelas coisas mínimas que Ele confiou a nós. Meus irmãos,
E aqui a palavra do Senhor também nos diz, aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, para gastar para seu próprio benefício, para beneficiar a si próprio. A palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos abençoar o próximo, nós devemos ser fiéis no mínimo. Se você não é fiel no mínimo, como que Deus vai te confiar as grandes bênçãos? Porque Deus tem grandes bênçãos para aquele que é fiel no mínimo. Aqueles que não é fiel no mínimo, o pouco que Deus confiou, como que Deus confiará as grandes bênçãos? Às vezes você pede um dom, você não canta nem na igreja, você não ora para abençoar o teu próximo. O Senhor Jesus, Ele coloca uma pessoa doente na sua frente, e você não faz campanha a favor daquela pessoa, você não ora a favor daquela pessoa. Irmão, aquela pessoa foi Deus que colocou na sua frente, para que você venha usar o teu ministério a favor dela. E você não usa, você não ora, você não faz campanha, você não põe a mão na cabeça da pessoa. Você vê ali a oportunidade de você cantar, de você pregar, e você não prega, você não canta. Você vê a oportunidade de levar a palavra do Senhor àquele que está à sua volta, e você não leva. E isso, irmãos, é pecado. O teu pecado está te separando de Deus. O teu pecado está impedindo as mãos do Senhor ser estendida para você. Não é as mãos de Deus que está encolhida. Não é o ouvido de Deus que está tapado. É o seu pecado que está diante de você e Deus, impedindo a bênção chegar, impedindo o milagre do Senhor chegar até você. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus e a sua justiça é cumprirmos o ministério a qual Ele colocou na nossa mão. Se nós não cumprimos o ministério a qual Ele colocou na nossa mão, como Ele nos confiará as suas bênçãos? Deus não confiará as bênçãos dele a nós desta maneira. Então nós devemos ser fiéis. A palavra do Senhor está nos dizendo, no capítulo 4, no versículo 3 de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Isso também, irmãos, isso também leva a nós a entender que nós devemos compartilhar aquilo que Deus nos deu com o nosso próximo. Se você tem ali um arroz, você tem condição de dar uma comida para o teu próximo, por que você não dá? Se você tem condição de dar um calçado para o teu próximo, por que você não dá? Se você tem condição de abençoar o teu próximo com as finanças que Deus te deu, por que você, com a mínima finança que Deus te deu, por que você não abençoou? Como que Deus vai te confiar uma grande riqueza, uma bênção de prosperidade? Porque Deus tem poder de nos abençoar financeiramente. Deus tem poder de nos abençoar de todas as maneiras, em todos os campos de nossas vidas. Mas nós devemos ser fiéis no mínimo, para que Deus venha confiar em nós, de nos dar as grandes bênçãos. Glória a Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor a qual Ele nos diz. E também há outros pontos a qual meditaremos. Mas até aqui, irmãos, espero que esteja claro. Espero que esteja claro em vossos ouvidos, em vossos corações, a palavra do Senhor. Vamos meditar aqui no quinto tópico de por que a bênção não chega, por que a bênção não vem. Meus irmãos, em Salmo 40, no Salmo 40, versículo 1, a palavra do Senhor está nos dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, e ouviu o meu clamor. Glória a Jesus, glória a Deus. Vemos aqui, meus irmãos, que Deus não age na ansiedade. Deus não age na ansiedade. O Senhor está nos dizendo que nós temos que esperar o tempo dEle. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então, meus irmãos, Deus não age na ansiedade. Se você quer receber, continue clamando. Espere clamando. Espere buscando. Espere crendo. Espere sendo fiel no mínimo. Espere obedecendo, buscando primeiro a justiça do Senhor. Se você, irmão, pedir com paciência, irmãos, pedir com paciência não é deixar de orar, não. Não é deixar de buscar, esperar a bênção cair do céu, não. É continuar orando. Esperar com paciência é continuar orando, buscando a bênção. Esperar com paciência é esperar sendo fiel no mínimo. É mostrando para Deus que você merece a bênção que você está buscando. Esperar com paciência não é murmurar porque a bênção está demorando. É esperar o tempo de Deus. Se você for fiel no seu ministério com o Senhor, se você for fiel de Deus, saiba que Deus Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Se você está sendo fiel no mínimo, Deus está te ouvindo. Então espere com paciência, porque a bênção vai chegar. Se você está sendo fiel no mínimo, a vitória vai chegar. Continue buscando, continue pedindo. Tenha paciência, minha irmã, meu irmão. Veja quanto tempo Jó esperou para que a bênção chegasse até a ele. Veja quanto tempo que Ana esperou para dar a luz a Samuel. Veja, meu irmão, minha irmã, quanto tempo que muitos irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos. Aquele homem que estava acamado ali perto do poço de Siloé. Aquele homem 38 anos doente. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos esperar com paciência. Quando nós esperamos com paciência, o Senhor inclina para nós os ouvidos dele. O Senhor inclina para nós e nos atende e nos dá a vitória. Então vamos crer. Vamos crer. Quando nós cremos e esperamos com paciência, nós continuamos orando. Nós continuamos sendo fiéis no mínimo, cumprindo o nosso ministério. Ligando a nossa vida no céu. Porque o Senhor nos diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Então espera com paciência, mas orando, buscando a tua bênção. Espera com paciência no Senhor, sendo fiel no mínimo. Deus lá do alto está te olhando, está sendo ligado no céu. Não pense você que Deus não está vendo o seu esforço, porque Deus está vendo. Deus está contemplando que você está se esforçando para receber aquilo que você tem buscado. Deus está contemplando o seu esforço e aquilo que você está fazendo para Ele, aquilo que você está fazendo para cumprir a justiça de Deus, está sendo registrado no céu. E Deus está preparando a bênção. E no momento certo a bênção vai chegar. Na hora certa, a bênção vai descer, minha irmã e meu irmão, porque aqui o Senhor nos diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim os seus ouvidos, e ouviu o meu clamor, glória a Deus, aleluia, e ouviu a minha oração. Glória a Jesus. Então creia que a bênção está a caminho, mas não deixe de cumprir o teu ministério com o Senhor. Seja fiel, minha irmã e meu irmão, porque a bênção está vindo, porque a vitória está chegando. Seja fiel no pouco, que o Senhor te confiará as grandes bênçãos que Ele tem preparada. Meus irmãos, aqui no livro de Hebreus também, no livro de Hebreus, capítulo 12.
no versículo 6 e versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, muitas das vezes somos fiéis no mínimo, somos fiéis na palavra do Senhor, cumprimos o nosso ministério e achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Achamos que Deus não se preocupa mais com nós. Nós achamos que Deus nos entregou nas mãos de Satanás. Nós achamos que Deus nos entregou nas mãos do homem. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que o Senhor não se importa mais com a nossa vida, que Deus não se lembra mais que nós necessitamos dEle, que Deus não se lembra mais que nós, sem Ele, nós não somos nada. Muitas das vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos fiéis, nós cumprimos a palavra de Deus como o Senhor quer, mas muitas das vezes a benção às vezes demora, muitas das vezes a benção ela tarda em chegar, irmãos, e muitas das vezes nós ficamos tristes por isso e pensamos em voltar atrás e pensamos em recuar diante da palavra do Senhor. Nós passamos a não crer, passamos a não dar crédito à palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz, que há momentos em que o Senhor nos prova e nós não entendemos. Se somos fiéis, nós somos filhos. Glória a Jesus. Em São João capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que qualquer que recebe ao Senhor Jesus, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos, de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos do Senhor. E se nós somos filhos, nós estamos debaixo da promessa, nós estamos debaixo da vontade de Deus. E muitas das vezes o Senhor, irmãos, Ele nos prova como filhos, porque que filho há quem o Pai não corrija? E muitas das vezes nós pedimos a bênção do céu e a bênção não vem. E nós recuamos, nós damos brecha para o pecado, nós damos brecha para aquilo que não convém à palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que se você é fiel no mínimo e a bênção ainda não chegou, saiba que o Senhor, Ele pode estar te provando. O Senhor Jesus pode estar te provando. Jamais Ele vai te entregar nas mãos de Satanás. Jamais o Senhor vai se esquecer do seu esforço para com Ele. Jamais o Senhor vai se esquecer que você ora, que você jejuma, que você o clama com lágrimas, que você o clama com um coração contorcido, de tristeza, de temor, que você clama ao Senhor com o coração contorcido, apertado ali, achando que Deus não está com você. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que muitas das vezes o Senhor nos prova, e muitas das vezes o Senhor se cala nesta prova. Deus se cala, mas Ele está nos carregando nos braços. O Senhor se cala, mas Ele não se esqueceu de nós. O Senhor jamais vai permitir o diabo fazer o que quer conosco, se nós estamos sendo fiéis a Ele, se nós estamos esforçando para receber aquilo que Ele nos prometeu. E se a bênção não veio, o Senhor pode estar se nos provando, porque Ele prova os seus filhos. Então saiba que o Senhor está contigo, minha irmã e meu irmão. O Senhor está contigo, o Senhor não esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Saiba que o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus, Ele tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis à palavra dEle. Principalmente os que são fiéis no mínimo.
Então saiba que o Senhor pode estar provando a tua vida, minha irmã e meu irmão. Então não se preocupe, continue na fé, continue na obediência. Às vezes o Senhor está calado, mas Deus está te vendo. Aquilo que você está ligando nos céus, o diabo não tem poder de desligar. Aquilo que você está ligando nos céus, o diabo não tem poder de desligar. O Senhor está te ouvindo. O Senhor está contemplando o teu esforço para com a obra dele. Saiba que a bênção está a caminho. Saiba que a vitória dos céus vai chegar na tua vida, minha irmã e meu irmão. O Senhor prova aquele que Ele ama. O Senhor prova. O Senhor prova. Continue firme, porque se o Senhor estiver te provando, a bênção vai ser grande na tua vida. Se o Senhor Jesus estiver te provando, a bênção vai ser grande. Deus está com a vitória nas mãos para te entregar. O anjo já está descendo com a vitória. O Senhor prova, mas Ele também derrama a bênção. O Senhor prova, mas Ele também abençoa. Ele sabe que nós sem Ele nós não somos nada. O Senhor sabe que nós sem Ele nós não somos nada diante dEle. Nós não somos nada diante do Senhor. Então fica na fé, minha irmã e meu irmão. Se você está sendo fiel no mínimo, saiba que o Senhor está com a bênção para te entregar. Fica firme, não volta para trás não. Não diga igual muitos. Se Deus não fizer eu não vou ser mais crente. Não diga igual muitos. Se Deus não abençoar eu não creio mais em Deus. Deus não existe mais porque a bênção não veio. Não, irmão. Muitas das vezes nós pedimos mal. Há coisas que nos afastam da presença de Deus. Então, minha irmã e meu irmão, seja fiel, faça um culto racional diante de Deus. Faça um culto de santidade. Que o teu culto diante de Deus seja um culto santo, para que o mínimo que Deus confiou a você se torne grande. Faça um culto santo diante de Deus, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Deus confiou a você o ministério. Usa desse ministério para ser fiel a Jesus em tudo. Porque tudo que você está ligando na terra está sendo ligado nos céus também. E o Senhor está te contemplando sim. A bênção do Senhor vai chegar. Glória a Jesus. Também, meus irmãos, glória ao Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor também nos diz, no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 9 e 10, a palavra do Senhor nos diz: senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, meus irmãos, não ore batendo no peito e dizendo que você é grande diante de Deus. Não ore batendo no peito dizendo que você é alguém que não precisa se humilhar diante de Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo: senti as vossas misérias e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmão, ore se humilhando. Minha irmã, ore se humilhando. Reconheça que você é pecador, pecadora. Reconheça, faça como aquele publicano, não faça como o judeu que bateu no peito e falou que era melhor do que o publicano, que fazia tudo o que o Senhor agradava. Mas saiba que somos pecadores, saiba que somos falhos diante de Deus. Seja como o publicano que se humilhou diante do Senhor, que falou ao Senhor: Senhor, reconheço que eu não sou nada. Que falou: Senhor, reconheço que eu preciso de Ti.
Então reconheça os seus pecados, se humilhe diante do Senhor, peça perdão a Deus, minha irmã, meu irmão, pelos seus pecados, porque isso trará a bênção que você está buscando. Não ore batendo no peito, achando que você é grande, achando que você não precisa se humilhar. Se humilhe, reconheça os seus pecados, para que a seu tempo o Senhor te exalte. Para que ao tempo do Senhor a bênção dele venha se manifestar na sua vida. Então reconheça os seus pecados nas suas orações. Peça perdão a Deus, chore, clame ao Senhor, porque a bênção dos céus chegará até você, minha irmã e meu irmão. Glória a Jesus. E por último, meus irmãos, a última tópico da palavra de Deus, da mensagem, desse estudo, nós vamos meditar aqui em Tiago capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor está nos dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, meu irmão, minha irmã. Resistir ao diabo, porque o diabo, quando você está clamando ao Senhor, pedindo uma bênção, pedindo um milagre para a tua vida, o diabo ele se coloca contra você, ele vai lutar. Não pense você que o inimigo não vai lutar para você não receber sua bênção, que ele vai. Não pense você que o diabo não vai lutar, não. É engano seu você achar que o diabo ele não vai usar pessoas, ele mesmo não vai vir impedir as suas orações, tentando impedir a bênção sua, a qual você tem pedido ao Senhor. Porque o diabo ele vai lutar sim, minha irmã, meu irmão. Ele vai fazer de tudo para você desanimar. O inimigo vai fazer de tudo para a sua oração não subir aos céus. Ele vai fazer de tudo para você não crer. Para você não crer nas promessas de Deus para a tua vida. Então, meu irmão e minha irmã, não pense você que o diabo não vai lutar. O inimigo ele luta para impedir as nossas bênçãos. O inimigo lutou para impedir a oração de Daniel. O inimigo lutou para impedir a vitória chegar até Daniel. Daniel clamava e o diabo ele tentava parar a oração de Daniel. Então quero dizer a você que o inimigo ele vai lutar sim, tentando impedir tua bênção. Mas a palavra do Senhor nos diz: sujeitai-vos a Deus. Se você está sendo provado, se o Senhor está calado, não murmure, não peque, não use disso para pecar, não use disso para dizer que Deus não está contigo, não use disso para dar ocasião à carne, minha irmã e meu irmão. Porque o diabo ele vai lutar sim contra você para você não receber a tua bênção. E em momentos parece que Deus não está com você, mas Deus está te olhando. Muitas das vezes o inimigo ele se faz de grande. Quando você está clamando ao Senhor pedindo uma bênção, o inimigo ele se põe muito alto, a ponto de você achar que Deus não está te ouvindo. E você começa a perceber que o diabo ele está parecendo um monstro gigante, do chão até a altura das nuvens, a qual você não vence. Todo dia ele vem te perturbar, ele vem te fazer achar que Deus não está te ouvindo, que a bênção do Senhor não vai acontecer na tua vida. O inimigo ele vai tentar mesmo, ele tenta mesmo, ele faz com que nós ele vai lutando para nos fazer não crer na vitória, para nos fazer não crer nas promessas de Deus. O inimigo ele luta para nos fazer desanimar, pecar. Irmãos, eu lembro de um testemunho do irmão que disse que uma irmã ela estava pedindo a Deus para tirar o esposo dela da UTI. A irmã estava pedindo
A irmã estava pedindo para Deus tirar o esposo dela da UTI. E o Senhor, ele levou o esposo dela. O Senhor Jesus permitiu o esposo dela ir embora para a eternidade. E aquela irmã, ela disse para o Senhor que por ele ter levado o esposo dela, não ter tirado ele da UTI, ela não ia ser mais crente. Ela não ia ser mais crente. Irmão, muitas das vezes, o Senhor ele não cura, ele leva. Muitas das vezes o Senhor ele permite a pessoa sair deste mundo. Porque Deus, muitas das vezes ele vê além daquilo que nós vemos. Muitas das vezes o Senhor ele vê que se ele curar, a pessoa vai voltar para o pecado. Muitas das vezes Deus tem plano de levar, não de curar. Porque muitas pessoas quando curada voltam para o pecado. Muitas pessoas quando curada, elas se perdem no mundo errado da perdição novamente. Então muitas das vezes o plano do Senhor não é curar, é levar, é salvar e levar. Se ela estava orando, buscando, com certeza o Senhor preparou e levou para si. Ele não curou, mas ele deu para ele a maior bênção, que é a salvação. Porque a maior bênção que nós temos, nós buscamos do Senhor, é a salvação da nossa alma. E muitas das vezes o Senhor ele não cura, mas ele leva. Irmãos, eu tenho uma irmã. Minha irmã morreu com 34 anos de câncer de útero. Ela era uma mulher católica. Ela era uma mulher que não gostava de crente. Aquele tipo de católico que diz: eu nasci católico, vou morrer católico. E ela era desta maneira. E ela foi acometida com câncer de útero. E o câncer dela já estava muito avançado. O câncer dela já tinha tomado partes do corpo, não tinha como tirar o câncer. E foi duas irmãs, foram lá fazer campanha para ela lá em casa. E as irmãs oraram para ela e minha irmã, ela foi curada, o Senhor curou ela, libertou. Jesus curou ela. Ela se sentiu bem após a campanha. O Senhor cumpriu um grande mistério ali na vida dela. Ela foi curada. Mas acontece, irmão, que ela cuspiu na benção. É aquilo que eu falo para os irmãos. Muitas pessoas, quando curada, elas voltam atrás. Muitas pessoas, às vezes, Deus leva, Deus não cura. Porque Deus sabe que se curar, eles vão voltar para o pecado, vão voltar para a perdição. E não é isso que Deus quer. O objetivo do Senhor é nos salvar. O objetivo maior do Senhor é nos salvar. Então ela cuspiu na benção. Ela dizia: eu nasci católica, eu vou morrer católica, eu não sou crente. Ela falava muita coisa mal a respeito dos crentes. Então o câncer voltou. Irmão, e ela sofreu demais. Ela sofreu muito nessa terra. Eu preguei muito para ela. Dizia para ela que ela tinha que aceitar Jesus. Falava do amor de Deus para com ela, orava. O Espírito Santo estava ali me usando para mim orar por ela. Mas ela era muito dura, não aceitava Jesus. Então, irmãos, lá no hospital, ela estava no hospital e lá certo dia do hospital, lá alguém fez um apelo para ela e ela aceitou o Senhor. Jesus mudou o coração dela. Ela viu que ela não ia ter mais jeito para ela. Ela aceitou Jesus. Ela aceitou o Senhor. E após ela aceitar Jesus, foi uma tarde, chegou a noite, ela tinha aceitado a Jesus. E ela estava alegre. Quando foi de madrugada, nós recebemos a notícia que ela tinha morrido. E eu fiquei muito triste também, porque eu estava orando para Deus curar ela, para Deus libertar ela. Mas um irmão meu irmão que estava na igreja, o Senhor tinha falado para ele que ele estava recolhendo uma rosa do jardim. Porque lá no céu, irmãos, tem um jardim
Quer você crer ou não, lá no céu tem um jardim, aonde cada santo que morre, Deus tira uma rosa daquele jardim. Cada santo que morre, cada cristão salvo que morre, Deus tira uma pétala da rosa do jardim, simbolizando o santo que ele recolheu da terra, simbolizando uma alma santa, uma alma que recebeu a coroa da vida nos céus. Então Jesus achou melhor levar, porque o Senhor sabia que se Deus curasse, ele ia voltar para o mundo de novo. Ele ia voltar a viver a idolatria que ela vivia. Então o Senhor preferiu curar. O Senhor preferiu libertar ela de todo o pecado e salvar. Então muitas das vezes Deus não cura, Deus prefere levar para a glória, porque Ele conhece o coração de cada um. Então, meu irmão e minha irmã, fica firme, a bênção do Senhor vai chegar na tua vida. Que os irmãos possam meditar nesse estudo, compartilhe, meus irmãos. Ajuda este canal a crescer. Ajuda-nos a levar a palavra do Senhor aos corações que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Compartilhe esta mensagem, meus irmãos. Deus há de recompensar a cada irmão. Se inscreva no canal, porque o Senhor tem vitória. Eu deixo desde já a paz do Senhor aos irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Orem por mim, pela minha família, o irmão Paulo. Orem pelo irmão Paulo e sua família, que é composta pelo Paulo, minha esposa Cristina e minha filha Luísa. Orem por nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.